Devocional 9 de junho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Antes de começar o seu dia, respire fundo, abra o coração e receba essa palavra que vem do céu. Não sonhe sozinho. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Certamente você tem vários sonhos, e assim como eu, creio que alguns destes sonhos já foram realizados, ao passo que outros você ainda está trabalhando para se concretizarem. E existem os mais diversos tipos de sonhos. Mas algo que tenho aprendido, é que quando sonhamos sozinhos, erramos, pois sem trazer Deus Pai para cada área das nossas vidas, acabamos trilhando um caminho perigoso. Alguns sonhos envolvem realizações materiais, outros já contemplam milagres, intervenções sobrenaturais. O que eles têm em comum é o fato de que Deus é o único e Ele mesmo é capaz de transformar todas as áreas das nossas vidas. Costumamos pensar que quando falamos da vida financeira, Deus não tem parte com isso, mas é um engano. Tenho aprendido que quando Deus nos dá um propósito, Ele entra com provisão para que ele se cumpra. Ou seja, não devemos simplesmente correr atrás das condições antes de realizar algo, mas devemos nos apegar aos sonhos de Deus com fé, pois a provisão vem durante o processo. Quando agimos assim, demonstramos plena confiança no Pai, pois mesmo sem ver, pela fé você sabe que Ele proverá. Deus Pai já compartilhou comigo muitos sonhos, mas ao olhar para as circunstâncias, seu cumprimento parecia impossível, mas quando simplesmente apliquei fé naquele que prometeu, vi grandes milagres acontecerem. Você tem sonhado os sonhos de Deus? Seja qual for a sua resposta, seu desafio hoje é crer. Não se preocupe em como Ele vai prover, o fato é que se seu sonho está alinhado com o coração de Deus, o impossível se tornará realidade. Decida confiar naquele que é poderoso para fazer além do que você tem esperado. Não limite Deus em seus sonhos. Devocional 160 de 365. Leitura bíblica Atos 26. Palavra-chave sonhar. Para começar bem o seu dia, comente: eu terei um dia abençoado. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e precisa ouvir isso, e não se esqueça de curtir, compartilhar. Até o próximo devocional. Atos 26. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio.
para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por este motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, creis nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos estas algemas." O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." Agripa disse a Festo: "Ele ia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César." Atos 26, 1-32.